nos ilumine a todos nós para o estudo do Evangelho de hoje. Que assim seja. Nós estamos no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Na instrução dos Espíritos, nós temos uma psicografia do irmão Recordai, que vem nos falar sobre os desprendimentos dos bens terrenos. É um texto grande, bem explicativo, que convido os irmãos a fazer a leitura completa em casa. A gente vai ver só uns pedacinhos aqui para estudar um pouquinho dos pontos mais esclarecedores. Então, eu inicio o texto dizendo: venham, meus irmãos, meus amigos, trazer meu auxílio para ajudar corajosamente no caminho da melhoria em que entrastes. Somos devedores uns dos outros. Somente pela união sincera e fraternal entre os desencarnados e os encarnados é que será possível o nosso melhoramento. Então, o nosso objetivo aqui nesse planeta de provas e expiações, com todas as dificuldades que passamos, com todas as bênçãos que recebemos, é o nosso melhoramento. E esse melhoramento não é um melhoramento financeiro, não é só um melhoramento tecnológico, intelectual, mas é o nosso melhoramento moral. Fomos todos criados simples e ignorantes. E é através da convivência uns com os outros, através da nossa convivência como encarnados aqui nesse planeta, através do nosso intercâmbio com o mundo espiritual, que nós vamos aprendendo e que nós vamos nos melhorando. E essa oportunidade desse melhoramento nós temos todos os dias, a todo momento. Nós é que precisamos ter o coração leve, a alma limpa e a mente aberta para poder perceber quando vem a oportunidade do nosso melhoramento. Também a necessidade do autoconhecimento. O que eu preciso ainda melhorar em mim? E todos nós que estamos aqui, precisamos sim nos melhorarmos. Deixar o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa impaciência. A gente não tira essas mazelas que nós temos, mas nós vamos aperfeiçoando, construindo no dia a dia, para que possamos vir no futuro ser um espírito evoluído, um espírito de luz. E aí ele diz assim: compreendo que por um trabalho constante e honrado, o homem ganhou a riqueza, e que ele experimente uma satisfação muito justa, que Deus aprova essa satisfação. Porém, daí, um apego que absorva todos os outros sentimentos e provoque a frieza no seu coração a uma distância muito grande. Tão grande quanto a da avareza sórdida e do esbanjamento exagerado. Então, nós precisamos do bem material? Sim, precisamos. É necessário. Nós precisamos de moradia, nós precisamos de agasalho, nós precisamos de promover, nós precisamos de alimento. E nós podemos experimentar essa satisfação quando conseguimos o nosso bem, quando conseguimos adquirir. Sim, podemos sentir. Deus aprova. Deus nos quer ver felizes. O que eu não posso é deixar esses bens me dominarem. É sermos escravos desses bens. É o não compartilhamento. É o meu. É ter um amor maior por esses bens, pelas coisas, do que uma preocupação com o que eu devo melhorar. Então a gente tem que ter um equilíbrio. Há uma coisa que não devemos esquecer nunca. Tudo que vem de Deus retorna a Deus. Nada vos pertence na terra, nem mesmo o vosso corpo. A morte vos liberta dele, de todos os bens materiais. Sois depositários
e não proprietários, não vos enganeis. Talvez no nosso corpo físico, ele é nos emprestado, porque nós não somos esse corpo físico, nós somos espíritos, que nesse momento, nessa encarnação, temos um corpo físico, que nos é emprestado, para que a gente possa aqui compartilhar e partilhar das nossas ações, para que a gente possa se melhorar. Então, quando a gente cuida do nosso corpo físico, com a consciência de que esse corpo físico merece e precisa ser cuidado para que o meu espírito habite nele, é feito. Mas quando eu permito que a vaidade tome conta, eu trato esse corpo com a vaidade exagerada, não aceitando o envelhecimento, por exemplo, passando por vários procedimentos que muitas vezes desnecessário, e esse sentimento me deixa vaidoso, eu preciso repensar. Se eu estou apegada demais a esse bem, que nem meu aqui, porque um dia não deixaremos ele aqui. Um dos vossos amigos vos empresta uma soma, por pouco que sejais honestos, tereis a preocupação de lhe restituir o empréstimo e ficareis grato. Então, se um amigo nos empresta uma soma, ou nos empresta um bem, a gente tem um cuidado com aquele bem para devolver do mesmo jeito que a gente recebeu. Se nos empresta um valor, a gente tem um cuidado de pagar aquele valor, de devolver, e ficamos gratos por ele que nos emprestou. E por que a gente não pensa assim de Deus, que nos emprestou tudo que temos? E que estamos aqui para usufruir e cuidar, mas sem apegar, porque um dia vamos deixar. Não vamos deixar. Um pai de família, por exemplo, ao deixar de fazer a caridade, e como economizará, amontoará ouro sobre ouro, e dizer, para deixar aos seus filhos a maior quantidade de bens possíveis e evitar deixá-los na miséria. Isto é bastante justo e paternal, convenhamos, e não se pode censurar por isso. Mas será este o objetivo que orienta? Será que esse é o objetivo que nos orienta enquanto responsáveis pelos filhos, por aqueles que estão sob a nossa guarda? Ou será que a nossa responsabilidade maior é orientá-los quanto à educação moral? Será que quando eu penso assim, acumular para deixar para o meu filho, não é porque eu quero usufruir? Será que não é um egoísmo escondido ali atrás do sentimento? Um sentimento disfarçado, quando na verdade o que eu posso deixar para o meu filho é o ensinamento moral. É aquilo que ele vai aprender de valor, aquilo que eu passo de valor. E alguém pode estar pensando assim, mas eu não preciso escutar isso porque eu não sou rico, então eu não preciso me preocupar. Se nós olharmos para aquele irmãozinho que não tem um teto, que não tem uma cama quentinha, que não tem um alimento, para aquela mãe que vê e escuta os filhos chorando de fome, será que nós não somos vivos? Se eu olhar para aquele irmãozinho ignorante, que ainda não aprendeu nada, nem sequer a fazer uma prece, não aprendeu sequer a entender o amor do Cristo, o amor do Pai, não aprendeu a ter fé, será que nós não somos vivos? E o que nós estamos fazendo com essa riqueza? Estamos guardando para nós? Estamos acumulando? Então nós podemos sim compartilhar. Não precisamos ter uma alta soma em dinheiro, altos bens para sermos considerados ricos. Mas tudo aquilo que nós temos, nós podemos sim compartilhar com o nosso irmão. Então esse é o nosso verdadeiro objetivo aqui, é nos melhorarmos
E a caridade, o auxílio com aquele irmãozinho menos favorecido, é um grande momento, uma grande oportunidade que nós temos de nos fazermos melhores, de sermos homens, mulheres, irmãos melhores. O homem, como depositário desses bens, não tem o direito de esbanjar ou usá-los em seu próprio proveito. O gasto irresponsável não é generosidade. E muitas vezes, uma forma de egoísmo. Então, quando eu vou lá e faço um gasto exagerado, eu chamo os amigos, eu pago uma rodada, eu faço uma festa, será que eu sou generosa? Ou será que eu estou sendo egoísta? Querendo aquele momento de felicidade para mim, querendo atrair aqueles irmãos através daquilo que eu tenho de material, e não atraí-los de acordo com a minha afinidade, com a minha energia, com o meu pensamento no bem, com as minhas atitudes no bem. Nós aqui vivemos pela lei da afinidade, atraímos aqueles que nos são afins. Então, que possamos atrair para nós, pelo nosso conhecimento moral, pelas nossas afinidades no bem, e não tendo que comprar as pessoas, tendo que trazer por conta daquilo que nós temos e não daquilo que nós somos. O Senhor não condena ninguém a desfazer-se, o Senhor não condena ninguém a desfazer-se do que possua para se reduzir a mendigo voluntário, porque se tornaria uma carga para a sociedade. Então Deus não quer que nós saímos daqui doando todas as nossas coisas e morando na rua, até porque nós seríamos um peso para a sociedade. E isso não é isso que Ele quer. O que Jesus quer? Isso seria fugir da nossa responsabilidade que a riqueza nos oferece. Então, se eu tenho essa oportunidade de conquistar as coisas, de conquistar os bens, e eu me desfaço de tudo e vou viver na miséria, porque eu acho que isso vai ser de bom grado a Deus, eu de repente estou fugindo da minha prova, porque eu preciso desses bens para exercitar a minha caridade, para exercitar o bem que está no meu coração. Então não é isso, não é essa a orientação do Cristo, que largamos tudo e que sejamos miseráveis. E ele termina o texto dizendo assim: eis, meus amigos, o que vos queria ensinar quanto ao desprendimento dos bens terrenos. Posso resumir dizendo: contentai-vos com o pouco. Se sois pobres, não inveje o rico, pois a riqueza não é necessariamente uma felicidade. Sois ricos, não vos esqueçais de que vossos bens vos foram confiados e que deveis justificar o seu emprego como uma prestação de contas de um empréstimo. Não sejais depositários infiéis, fazendo com que sirvam apenas para a sua satisfação, para o vosso orgulho, para a vossa sensualidade. Não vos acrediteis com direito de dispor para vós unicamente o que recebeis. É que a gente saiba compartilhar, que a gente não seja egoísta. Se eu tenho meu veículo, eu adquiri na luta, eu posso ser feliz por ter esse veículo. Mas se num dia de chuva eu deixo de dar carona ao irmão, porque está chovendo e ele vai molhar no carro, eu perdi aí uma grande oportunidade da caridade. Eu perdi uma grande oportunidade de compartilhar essa riqueza material com alguém. Se não sabeis restituir, não tendes o direito de pedir. E lembrai-vos de que aquele que dá aos pobres salda a dívida que contrai para com Deus. Então, se nós estamos aqui nesse planeta, é porque em algum momento da nossa jornada, desta ou de outras, nós nos equivocamos, todos nós. E nós temos as nossas continhas.
para acertar. Por isso as dificuldades que vêm, para que a gente aprenda. Mas se eu sou praticante da caridade, se eu sei dividir aquilo que eu tenho, essa minha continha vai ser abatida, porque Deus é bom e justo. Então que possamos pensar nisso, nos bens que possuímos, nos bens materiais, nos bens morais, que saibamos auxiliar com os nossos bens materiais e com o nosso conhecimento também. Que não neguemos um abraço, que não neguemos uma orientação, que não neguemos um sorriso, uma conversa, e que os nossos bens materiais sirvam também para auxiliar. Que a gente não se apegue de maneira a isso vir a nos prejudicar. Porque no momento que nós tivermos que deixar tudo, o sofrimento vai ser muito grande. E o nosso espírito vai ter dificuldade de seguir na jornada. E nós precisamos seguir. Nós sabemos que essa encarnação não é a única. Nós temos uma única vida. Nós temos uma única vez. Nós temos várias existências. E tudo que a gente adquire aqui, a gente leva para a próxima existência. Então, que possamos não nos apegar tanto, mas que possamos cuidar da nossa evolução moral, procurarmos aprender aquilo que sim nós vamos levar conosco. Que assim seja. Nos preparemos para receber o passe espiritual, esse passe que vem na espiritualidade, com as energias que precisamos. Sabemos que o passe é a energia através do pensamento. Então conectemos com Jesus, com a espiritualidade amiga, com o nosso anjo da guarda, com aquele espírito que tenhamos afinidade. Sintamos a presença de Jesus, amado mestre, amigo. Perceba ele sofrente, tão sereno, tranquilo, envolvido em tanta luz. As mãos espalmadas sobre a tua cabeça, sinta essa energia entrando, retirando toda a dor, toda a angústia, toda a dúvida. Deixe essa energia sair. Deixe o teu corpo se sentir leve, límpido. É os fluidos de Jesus fazendo essa auxílio. E pronto. Jesus retorna as mãos sobre a nossa cabeça. E dela saem fluidos branquinhos que entram para a nossa cabeça, organizam os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, vão descendo para a nossa laringe, chegam ao nosso coração, enche o nosso coração de luz, de amor, de gratidão pela vida, de gratidão por essa jornada, gratidão pela família, pelo apoio, pelos amigos queridos. Essa energia que vai descendo, harmonizando todos os nossos órgãos, que funcionam perfeitamente em harmonia. E as nossas células vão se reenergizando, se curando, se refazendo. Jesus nos traz tamanha luz que envolve o nosso corpo. E nessa luz nós sentimos tanta